Muito obrigado pelo convite. Eu inicio mais uma vez agradecendo e cumprimentando a comissão organizadora pelo evento. E é um prazer estar aqui no 44º Congresso da SOCESP para falar sobre o que eu mais gosto de falar, né, que é a doença de aorta. Então, dissecção aguda da aorta, da suspeita clínica, a definição da estratégia terapêutica. Esses são os meus conflitos que não guardam relação com essa apresentação, que vai falar rapidamente o que representa a doença da aorta, como identificar os pacientes com dissecção de aorta nas unidades de emergência, o que fazer com eles quando identificados, algumas estratégias para a cirurgia, resultados e uma mensagem final. Então, eu gosto sempre de mostrar esse slide porque relata que a doença de aorta ainda mata muita gente e mais nos países subdesenvolvidos do que nos países desenvolvidos. E como identificar esses pacientes nas unidades de emergência? Então, através do ADDRS, um score oferecido para nós em 2011, onde a partir de um questionamento específico sobre doenças genéticas, manipulações prévias sobre doença de aorta, síndromes genéticas associados a características de uma dor específica da dissecção de aorta, associado a um exame clínico específico também, a somatória dessas condições ela leva a uma possibilidade de identificação quase que imediata desses pacientes, acima de 90%. Se a essa condição clínica você associa o exame do dímero D, então quando nós temos, através daquelas 3 pontuações, uma pontuação menor do que 1, com dímero D menor do que 500 nanogramas por ml, a chance de ser dissecção de aorta é quase que zero. Se você tiver uma pontuação maior do que 1, mesmo exame negativo do dímero D, você pode errar no diagnóstico em até 5% das vezes. Se você associa ao ADDRS, ao dímero D, o ecocardiograma point of care, a chance de identificação do paciente chega quase em 90% e a chance de errar o diagnóstico chega, quando negativo, você afasta em 100% das vezes. Aqui vale a pena cumprimentar o grupo do INCOR, da emergência do INCOR, que juntamente com alguns outros especialistas montaram um score próprio para a identificação desse paciente, que tem a semelhança de eficiência como esse ADDRS score. Tá, e nós temos identificado esses pacientes, nós também tivemos uma oportunidade de há um pouco mais de 10 anos acompanhar os pacientes com doença de aorta no estado de São Paulo, por um período de 10 anos, e nós vimos que o médico que mais identifica esses pacientes não é nenhuma unidade de emergência, e sim um médico legista. Mais de 86% dos óbitos por doença de aorta, o diagnóstico é feito nas salas de necrópsia. Então, temos que caminhar ainda na identificação desses pacientes. Apesar de estarmos fazendo muitas cirurgias de aorta na instituição, com resultados progressivamente melhores, as cirurgias agudas ainda representam um número muito pequeno da nossa casuística. Do ponto de vista de estratégia de diagnóstico, é muito importante o que essa nova diretriz europeia, agora de 24, nos oferece, e que muito mais do que só a caracterização anatômica, a avaliação do TEM, que é o tipo da dissecção, A, B, não A, não B, e o entry tear, aonde foi o rasgo, e o M de malperfusão, são informações muito importantes para estratégias de abordagem desses pacientes. Porque é muito importante sabermos se temos uma malperfusão definitiva, por exemplo, do vaso visceral com necrose mesentérica, ou mesmo isquemia cerebral com transformação hemorrágica ou sem transformação hemorrágica, porque isso serão informações absolutamente importantes na hora da definição da conduta desses pacientes. De uma forma geral, as dissecções do tipo A vão para a cirurgia, e essa avaliação do TEM é importante para a estratégia operatória, o tipo de cirurgia a ser realizada. A não A, não B também pode ser inicialmente conduzida clinicamente ou pode ser necessária a indicação de cirurgia, e essa observação de orifício de entrada e má perfusão também define a estratégia operatória, assim como as dissecções do tipo B. Em cima disso, vale a pena também observarmos alguns scores de risco para avaliar a condição do paciente pré-operatório para ver se justifica levar esse paciente para a cirurgia ou se é um procedimento fútil. Eu gosto muito desse UK Score, que foi definido recentemente há
2 anos atrás foi publicado, com mais de 4.200 pacientes, 35 hospitais, 509 cirurgiões. Para vocês terem uma ideia, é uma média de 8 pacientes por 10 anos por cirurgião. Então, quer dizer, é menos de 1 caso por ano por cirurgião no Reino Unido. Tá? Em cima dessas variáveis observadas, é possível se imaginar um prognóstico de chance do paciente com a intervenção cirúrgica. O GERAD score é um score mais famoso, mas na minha opinião o Q-score, na minha opinião, em função das informações que a gente tem na literatura, ele é um pouco mais sensível para predizer a mortalidade. Então, para os senhores terem uma ideia, por exemplo, um paciente de 35 anos que chega numa unidade de emergência, ventrículo ok, sem nenhuma alteração de função renal, necessidade de ventilação mecânica, alteração de eletrosinais de má perfusão, é um paciente que tem uma mortalidade operatória extremamente baixa, entre 5% e 10%. Por sua vez, se chega um paciente de 75 anos com uma disfunção discreta, uma creatinina levemente tocada, uma alteração eletrocardiográfica, esse paciente vai para a cirurgia, ele tem uma mortalidade maior do que 50%. Se agora a gente pega praticamente o mesmo paciente em termos de idade, a mesma disfunção ventricular, a mesma creatinina, porém é necessário intubação logo na admissão, não tem alteração de isquemia miocárdica ou eletro, porém na abordagem cirúrgica, pela delaminação local, é necessário fazer algum procedimento adicional sobre o ósseo coronariano, tem algum sinal de perfusão, essa mortalidade já chega em quase 90%. Então, são ferramentas importantes para se ver se vale a pena continuar com a estratégia de abordagem cirúrgica, mesmo nas dissecções do tipo A desses pacientes. Então, para os senhores terem uma ideia, esses são os principais registros mundiais de dissecção de aorta, o IRAD, o maior deles, inicialmente publicado em 2000, com 460 pacientes, uma mortalidade de 20%. Esse mesmo grupo, passado 18 anos, a mortalidade de 18% ainda, com quase 3.000 pacientes. O registro alemão, mais de 2.100 pacientes, uma mortalidade hospitalar de 17%. O grupo da Escandinávia, mais de 1.100 pacientes, 16%. O banco de dados americano, com mais de 6.000 pacientes, uma mortalidade de 16,5%. Então, os senhores podem ver que é uma doença extremamente agressiva, que tem uma agressividade clínica imediata extremamente elevada, porém o resultado cirúrgico também ainda é bastante aquém do desejado. Em função disso, se tentou se conduzir um texto que pudesse nos instrumentalizar para melhor, de uma forma geral, conduzir esses pacientes, publicado agora em 2021, cuja abordagem clínica inicial não mudou absolutamente nada, então a necessidade de beta-bloquear esses pacientes, resolver a dor, em seguida controlar a pressão arterial. Agora, o que mudou é a possibilidade e a necessidade, talvez, de transferir esses pacientes se a um centro de baixo volume cirúrgico para um centro de alto volume cirúrgico, em função dos resultados que se obtém num serviço onde não se tem uma expertise no tratamento cirúrgico desses pacientes. Para os senhores terem uma ideia, 10% dos hospitais americanos operam mais do que 10 pacientes por ano, ou seja, mais de 90% dos serviços de cirurgia cardíaca nos Estados Unidos operam menos de um caso por mês com dissecção aguda de aorta. Eles trazem informações também de como novidade, de como conduzir o hematoma intramural. Então, a dissecção do tipo A, como hematoma intramural, se não tiver características de gravidade, pode ser conduzida clinicamente, inicialmente clinicamente. E eu não estou falando daquele hematoma que às vezes acontece numa intervenção percutânea na sala de hemodinâmica, que às vezes você tem um infiltrado de contraste relacionado ao ósseo da coronária direita. Não, eu estou falando apresentação de hematoma intramural. Então, se você não tem um diâmetro razoável, se você não tem uma espessura maior que 11 milímetros, esse paciente inicialmente pode ser conduzido clinicamente. Assim como importante a avaliação de malperfusão cerebral, porque hoje, a exceção da transformação hemorrágica, nós sabemos que a malperfusão cerebral é preditora de complicação neurológica no pós-operatório, mas não contraindica o procedimento. Assim como sugerem, por exemplo, que uma maior atenção à raiz da aorta. Então, a cirurgia que se preserva a raiz nem sempre é a melhor opção terapêutica, principalmente quando lidamos com pacientes com síndrome genética, com válvula aórtica bivalvulada. De repente, vale a pena se estender e se fazer
o tratamento completo da raiz com os tubos valvulados. A abordagem da coronária também é um preditor de mau resultado, mas muitas vezes necessário e precisa ser feita. E o que eles enfatizam também nesse consenso é que, por vezes, há necessidade de se estender a cirurgia além da correção habitual, uma porcentagem não baixa dos pacientes. Para os senhores terem uma ideia, de 13% a 30% dos pacientes têm alguma complicação no arco aórtico ou aórtica descendente proximal. Pode ser dilatação, pode ser orifício de reentrada, então é necessário uma abordagem mais extensa. E, nesse sentido, o FET é o procedimento ideal para ser feito, uma vez que com essa intervenção nós temos até 85%, 90% de remodelamento completo da aorta. Então, quando estamos lidando com pacientes jovens, pacientes com síndrome genética, de repente essa abordagem parece ser muito interessante. Esse aqui é um paciente operado na instituição já há muitos anos, os senhores podem ver, um mês após a intervenção, onde foi feito esse procedimento estendido, você ainda tem um fluxo parcial na falsa luz e 1 ano e 1 mês da intervenção, você olha o mesmo exame, praticamente você não consegue identificar nenhuma alteração nessa aorta, na reconstrução parece uma aorta absolutamente normal. Então, quando nós estamos lidando com pacientes de 30, 40, 50 anos, pacientes com síndrome genética, essa parece ser a cirurgia ideal. E na hora que nós vamos ver o resultado do IRAD, com mais de 4.000 pacientes, a mortalidade, como vocês viram, aqui está 17%. Quando nós vamos analisar outras revisões sistemáticas onde se fez o procedimento mais estendido, seja o FET, seja esse tipo de abordagem com correção do arco total, nós temos uma mortalidade aqui, mais de 1.200 pacientes, uma mortalidade de 9%, mais de 2.000 pacientes, uma mortalidade de 8,6%. Nas revisões sistemáticas que se tentaram comparar uma técnica contra outra, se observou, numa primeira situação, mortalidades semelhantes entre os dois procedimentos, a despeito da diferença de grandeza da abordagem cirúrgica, mas no outro trabalho não se observou. Se observou que a cirurgia mais extensa teve uma mortalidade maior intra-hospitalar e uma menor necessidade de reintervenção tardia. Então, de uma forma geral, eu gosto muito do que foi publicado pela Sociedade Canadense de Cirurgia Cardíaca, em que eles propõem que o procedimento mais extenso deve ser feito quando nós temos orifícios de reentrada no arco aórtico, no aorta descendente, sinais e sintomas de má perfusão, seja cerebral, seja visceral ou de membros, quando estivermos tratando pacientes mais jovens ou pacientes com síndromes genéticas. Em relação à dissecção tipo B, a necessidade de intervenção para os casos complicados, esse trabalho do Factory de 2008 mudou a evolução desses pacientes, principalmente porque até então a cirurgia era a principal forma de tratá-los, então transformou o paciente não complicado com a mesma evolução do paciente que era conduzido de forma clínica na época, com os mesmos resultados, e o INSTEAD Trial Excel, quer dizer, que foi um estudo dos não complicados, onde se tratou, não na fase imediatamente aguda, mas na subaguda, a dissecção do tipo B com a abordagem endovascular, se observou um benefício de mortalidade não inicial, mas após 5 anos, de redução de mortalidade total e redução de mortalidade por doença de aorta. Então, eu encerraria dizendo que a identificação do paciente e o seu acompanhamento e seu encaminhamento para a cirurgia imediata se faz necessários nas dissecções do tipo A, mas nós ainda perdemos muito tempo para fazer o diagnóstico e muitas vezes não fazemos os diagnósticos. As dissecções do tipo B podem e devem ser conduzidas com critério e o planejamento cirúrgico deve ser individualizado. Nós precisamos fazer mais e melhor, porque não temos feito até agora conduzido esses pacientes de uma forma ideal. Muito obrigado pela oportunidade.